A medicina, ela é um bem da humanidade, ela não é a propriedade do médico. Por que que isso precisa ser entendido? Porque num cenário como a gente viveu desse pandemônio, o médico foi o que menos falou. Eu trabalhei 12 anos no SUS, Igão. Sabe que eu atendia a gente lá, que chegava pra mim no pronto-socorro e falava assim, pelo amor de Deus, doutor, não me põe na caixa porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso comer. Teve um sujeito que eu tive que fazer um procedimento na sala de emergência porque não tinha vaga no centro cirúrgico, porque ele falou, doutor, se o senhor não resolver isso aqui agora, eu não vou ter como ir pra outro lugar pra me tratar. E eu trabalho amanhã. Fosse colocar ele na burocracia, tinha uma lesão que eu sabia tratar, pô, sorte dele, né, e sorte minha que eu pude ajudá-lo. Medicina é um guarda-chuva grandão onde o médico tá debaixo, mas ele não é necessariamente dono da medicina. É você tratar o paciente. A pessoa não é uma doença, a pessoa é uma pessoa. Se você não sabe o que o nutricionista faz, como é que você vai indicar ele? Se você acha, o nutricionista faz dieta, tá, mas o que é uma dieta? O problema é a pessoa que sabe bem pouquinho, porque ela acha que sabe tudo que é suficiente pra resolver aquilo lá. Quando você pega um cara que sabe muito, ele não sabe te responder uma pergunta sem falar, peraí, deixa eu pensar. Porque ele sabe tanta coisa que ele quer te dar uma resposta que seja precisa. Ele estima menos o conhecimento dele do que a ignorância. Quanto mais você estuda, na verdade, mais você tem dúvida. Não existe ninguém melhor do que ninguém. E isso faz com que também não exista ninguém pior do que ninguém. As pessoas, elas são simplesmente diferentes. Cara, exercício é difícil, emagrecer é difícil, ganhar músculo é difícil. Porque normalmente, o que eu vejo? Eu vejo gente vendendo fórmula milagrosa que consegue, né, ficar famoso rápido. Pessoas, muitas vezes, procuram essas mentiras que dão essa esperança falsa. Porque é muito bom você pensar que tem alguma coisa que com muito pouco esforço vai fazer com que você conquiste algo que você sempre desejou. Mas a realidade não é assim. A vida não é sobre motivação. A vida é sobre disciplina. Você tem que ter disciplina. Aí quando você tiver disciplina, você vai ter motivação. Você perguntar, motivação pra mim é 1% da minha vida, 99% é disciplina. É disciplina pra treinar, é disciplina pra ser um cara bom, é pra servir meu paciente, pra cuidar da minha família, pra dar atenção pra minha mulher, pra minhas filhas, pra crescer com elas. Não existe pessoa indisciplinada. Existe pessoa desmotivada pra uma coisa e despreparada pra outra. As pessoas, elas não fazem aquilo que elas não compreendem. Sabe por que você não treina? Porque você treina há muito tempo e você não chegou nem perto daquilo que você gostaria. Sabe que você não treina? Porque você treina depois de um mês, você olha pra tua barriga e você não vê o que você gostaria de ver. Sabe que você não treina? Porque quando você tem a sensação de que você tá exausto, você olha pro teu físico e ele não reflete o esforço que você faz. O que te falta não é força, não é esforço. O que te falta é ver resultado. Só que existe uma diferença muito grande entre fazer esforço e trabalhar na direção certa. Tem muita gente fazendo esforço e indo diametralmente oposto. O que faz com que você tenha disciplina é a percepção do sucesso. O que as pessoas se comparam? Elas se comparam com o cara do Instagram que, tem um físico legal, que, peitoral, abdômen. Cara, você tá querendo comparar o seu começo do caminho com quem já chegou lá? Dá pra ser mais injusto que isso? Quando eu aceito que não desistir de algo é o sucesso, eu posso me pendurar nos 3 fracassos que eu tive, ou eu posso reconhecer os 4 sucessos que eu produzi. Então você tem que olhar na tua vida aquilo que você produz de bom e conseguir reconhecer. Tem gente que é feliz morando num cômodo, tem gente que é feliz morando num apartamento de 300 metros quadrados, tem gente que é feliz morando numa mansão. Qualquer notícia ruim estraga nosso humor. Mas quantas notícias boas são necessárias para fazer com que você consiga se sentir dono daquela satisfação que você tem? Você já fez um post no Instagram, aí tem lá 1.255 comentários. Faz um comentário ruim. Você deixa os 1.254 e responde esse ruim. Pensa que a sua vida é exatamente a mesma coisa. Você tem coisas maravilhosas na sua vida. Uma coisa dá errado, eu estrago meu dia inteiro? Não dá, cara. Só que aí o que acontece? Como você não gasta toda a sua energia, a noite tá sobrando. Você deita na cama, o que acontece? Falta de sono. Uma das coisas que você tem que pensar, o que você tá deixando pra pensar à noite? Né? A primeira coisa, o que a gente fala de higiene do sono? Você quer dormir? Né? Até o que você vai fazer antes de dormir interessa. Vou te dar um exemplo. Aí você vai assistir um seriadinho de meia hora, você assistiu 8 e é 4 da manhã, você vai acordar dali 1h30. E o pior é que você não consegue nem dormir, porque o teu coração tá assim, toca o telefone, é o teu despertador falando, vamos levantar e vamos trabalhar. Ai, que delícia. O que você vai fazer antes de dormir? Troca aquilo que é a tua atividade. Você tem que pegar uma coisa extra, literatura, alguma coisa que é pra tua alma, né? Alguma coisa que te ensine alguma coisa, mas sem provocar esse tipo de sensação. Então, literatura. E você tem literaturas boas e você tem literaturas não tão boas assim. Você tem, por exemplo, alguns livros de autoajuda. Cara, aquilo é bom. Eu acho aquilo péssimo, porque aquilo faz você ter pena de você. Se tem uma coisa ruim pro ser humano, é uma coisa chamada autocomiseração. Porque se você tiver pena de você, ninguém vai te admirar. Pensa no animalzinho na floresta.
O passarinho chega no inverno, ele morre de frio, cai no chão. Ninguém tem pena dele. Ele não tem pena dele, porque ele sabe que a vida é assim, isso podia acontecer. Não existe perder. Perder é uma opção. Por quê? Ele começa a te ensinar a que os seus problemas são mais importantes do que o resto das pessoas. Ou então, ele te ensina que você é melhor que os outros. Ah, não, é pra melhorar a sua autoestima, que você... Só que isso vai pra um lado ruim. Cara, você acha que você tá com problema de autoestima? Vai procurar um psicólogo, vai fazer uma análise. É outra coisa. Vale a pena fazer isso. Isso é um livro bacana pra você ler. Daniel Kahneman. Rápido e Devagar. Isso é um livro. Esse cara é um neurocientista, esse cara ganhou Nobel, né? É outro nível de pessoa. Então pega esse livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar. Se vocês tiverem curiosidade, recomendo que vocês venham. Esse é um livro desses que você precisa ler antes de morrer. Esse livro é assim. Porque a pessoa inteligente, ela aprende com os próprios erros, mas a pessoa sábia, ela aprende com os erros dos outros. Então esse livro é uma coisa. Você lê isso antes de dormir, você pega essas coisas, começam a fazer sentido, você começa a desacelerar, você começa a ficar reflexivo. Quando a gente recebe uma ofensa, por exemplo, da internet, o pessoal fala assim, isso é uma... você não aceita crítica. Não, crítica é o seguinte, Paulo, você topa usar esse áudio aqui que ele fica um som melhor, cara, do que tem? O que o cara tá me falando? O áudio tá uma merda. Mas em vez dele fazer isso, ele tá me oferecendo a solução. Então isso é crítica. Eu tô te oferecendo a solução. Isso é uma crítica. Agora, porra, esse áudio tá uma bosta, hein? Porra, tem que trocar isso, hein? Quem que é o lixo do cara que tá fazendo isso? Quem que é a mesa? Isso não é, isso é ofensa, né? E a pessoa tem que ter essa noção. Por que as pessoas perderam essa noção? Por causa de uma coisa que chama impunidade. Faz isso atrás de um computador, a sensação que você tem é que ninguém te pega. Tem uma coisa dentro de mim, o fato de ser médico, que quer... não é tratar a doença do paciente, é tratar o paciente. Antônio Carlos Lopes, um dos maiores clínico do Brasil e do mundo, ele fala, você tem que tratar o paciente, né? Tratar doenças, tratar o paciente. E tratar o paciente é entender o que ele precisa naquela hora. Cara, se tem alguma coisa agoniando ele, se ele tá mentindo por causa de alguma coisa, tem alguma coisa que tá errada. E às vezes essa coisa pode estar muito errada.